Bem-vindos ao podcast do Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Caio de Oliveira Franco sobre os resultados do censo de 2022. Nascido no Rio de Janeiro, Caio fez graduação e mestrado em Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2014, é geógrafo do IBGE, tendo atuado como gerente de regionalização e classificação territorial e gerente de geografia. Atualmente, está coordenador de Geografia da Diretoria de Geociências do IBGE, atuando em projetos nas áreas de regionalização e classificação territorial, pesquisas territoriais, geografias censitárias, redes e fluxos geográficos e atlas e análises geográficas. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Bom, seja muito bem-vindo, Caio. Essa é uma conversa que eu estava há algum tempo querendo fazer, né, e até queria agradecer ao Rafael Pereira pela introdução, pela conexão com o Caio, né, porque a gente teve os dados do censo divulgados, ou preliminares, né, divulgados há algum tempo atrás, com várias surpresas, né, que surtiram vários debates, né, no mundo do urbanismo, principalmente aí em relação à população das cidades, migração, crescimento, né? Então, um grande prazer de ter no programa hoje, Caio. E acho que meio que para assim alinhar todo mundo na conversa, né? Quem está aí entrando no assunto ou querendo entender um pouco melhor sobre o censo, acho que a gente podia começar com uma apresentação básica, assim, bom, como é que funciona o censo, né? Para que ele serve? É uma coisa mais introdutória para depois a gente entrar nas pautas mais quentes aí dos últimos dados. Bom, Anthony, novamente obrigado pelo convite do Caos Planejado para estar aqui com vocês. É um prazer poder falar um pouco mais sobre o censo demográfico. Bom, o censo demográfico ele é a principal operação de pesquisa que um país pode realizar. Quando a gente tem a oportunidade de investigar, né, toda a população, todos os domicílios, na verdade, né, porque o nosso censo é um censo domiciliar, isso quer dizer que a nossa unidade de investigação é o domicílio. Alguns censos são censos populacionais, então isso envolve também investigação de população não domiciliada, então a gente está falando do censo de população em situação de rua. Esse não é o caso do Brasil, a gente está até trabalhando agora com um censo, né, planejando um censo de população de rua, testando um censo de população de rua, mas o nosso censo ele é essa principal pesquisa onde a gente vai nos domicílios levantar as principais informações, né, as mais básicas e as principais informações para a formulação de políticas públicas, de investimento, para a geração de estatísticas oficiais. É a única pesquisa que percorre todo o território nacional para fazer essa investigação. É a única pesquisa onde a gente tem a desagregação de informação para níveis abaixo, né, do município, então para o intramunicipal, para o intraurbano, para a população rural, é a única que vai ter para todo o Brasil com o mesmo método. E justamente isso também é um ativo e uma informação muito importante, porque o censo ele tem uma data de referência, né, que é o final de julho, onde a gente pergunta para a população onde ela estava morando, qual era o emprego dela, enfim, outras informações sobre a característica daquele domicílio ou sobre a característica de informação de saúde. No censo, a gente tem dois questionários principais, né? O questionário básico, que é o mais rápido, é muito rapidinho, o pessoal até fica às vezes um pouco frustrado, porque são perguntas muito rápidas, e o questionário da amostra, que sim é um questionário um pouco mais longo, especialmente se tiver mais pessoas morando no domicílio, né? Acho que, de forma geral, a operação censitária é essa. Os censos variam muito nos países, isso é importante dizer, né? O nosso censo é um censo que bate de porta em porta. A gente teve até um percentual
de 1% de internet, se eu não estou enganado, e mais 1% de telefone, mas ainda é pequeno, né? Outros países têm percentuais maiores, os Estados Unidos têm um investimento grande, um histórico grande, o uso, por exemplo, dos correios para a resposta, né, do censo. Em outros países não existe mais censo, né? Toda a contagem de população é feita por meio de registros administrativos, ou seja, de bases de dados que são compiladas dos governos locais, governos estaduais e dos governos federais, mas, de qualquer forma, é uma operação que em muitos países ainda ocorre, apesar das diferenças que nós temos. É uma maravilha, né? Eu gosto daquela máxima da gestão de não se gerencia o que não se mede, né? Então, na questão de formulação de política pública ou de gestão pública, né? Eu vejo como uma ferramenta indispensável mesmo para entender o que está acontecendo no país. Então, avançando para a questão da metodologia, né? Eu acho que esse último censo teve aí uma discussão sobre o número de perguntas, se as perguntas mudavam, né? Se seria mais simples, se não é. Acho que e aí assim, acho que todo ano do censo surgem aqueles que questionam esse modelo de bater de porta em porta, né? Então, eu particularmente teria duas perguntas assim em relação a isso, que é, primeiro, se houve alguma modificação significativa ou alguma modificação de metodologia entre o que ocorreu em 2010 e esse último, né, que podem ter gerado alguma mudança, inclusive nos dados, né, na série. E também se existe alguma discussão sobre, vou chamar aqui de melhorias, mas não necessariamente são melhorias, né, ou ajustes nessa metodologia, né, tipo, esse modelo de porta em porta é o mais eficaz, faz sentido aumentar esse percentual pela internet, não faz, né, então eu queria entender, assim, como é que vocês veem isso internamente, né? Bom, o censo é sempre uma disputa muito grande, né? Não falei antes, mas o censo ele corre de 10 em 10 anos, então ele tem essa janela de tempo, né? E a gente sabe que muitas vezes as demandas da sociedade elas são muito mais recorrentes ao longo do tempo. Então, entre os censos, por exemplo, a gente trabalha com a projeção de população, que depende da dinâmica, né, de alguns municípios, de alguns estados, e, enfim, do próprio país, isso pode mudar. A gente teve agora, por exemplo, a pandemia, né, que provavelmente vai ter um efeito, né, nessas questões no Vamos futuro. falar bastante sobre isso. Exato. E, enfim, mais diretamente sobre essa questão da metodologia, a gente teve, sim, algumas mudanças no questionário. É sempre uma conversa grande sobre a extensão do questionário e o quanto o nosso informante está disposto a responder. Isso é uma preocupação recorrente nos censos, mas também é como a gente falou antes, né? É a única oportunidade que a gente tem de estar na casa daquele informante em todo o Brasil, né? E aí é óbvio você junta os interesses dos ministérios, né? Então, eu quero uma pergunta de saúde, eu quero uma pergunta sobre deslocamento. Então, no caso, por exemplo, de deslocamento para trabalho e estudo, a gente conseguiu no deslocamento de trabalho ampliar esse bloco e a gente inseriu uma pergunta sobre modal de transporte, que era algo muito importante, já solicitado há bastante tempo. Então, a gente vai ter, além do perfil socioeconômico daquela pessoa, né, daquele domicílio onde há um deslocamento, você tem o tempo que a pessoa leva e o modal. Então, antes a gente tinha o tempo, mas a gente não tinha o modal. Então, ficava difícil saber, mas a pessoa está pegando o transporte público, ela está se deslocando de carro de uma distância mais longa. Então, a gente teve, sim, alguns ajustes, né, são ajustes pontuais. Teve uma mudança no questionário em relação à questão do rendimento, que eu acho que precisa ser melhor discutida para entender os impactos. Mas, de uma forma geral, o que o IBGE tenta sempre fazer e agregar é manter a comparabilidade histórica, né? Você poder, acho que um dos grandes méritos do censo é poder dar uma visão estrutural da sociedade em determinados temas. Mas é óbvio também, a gente não pode deixar nunca de pensar isso, que o censo ele tem que se adaptar ao tempo, né? Ao momento histórico que ele está sendo realizado. Então, você precisa fazer ajustes. Então, por exemplo, quesito de cor ou raça, né? A gente sofreu ajustes ao longo do tempo. Agora, mais recentemente, a gente teve uma inclusão, aí não foi uma inclusão tecnicamente, né, ou, enfim, ela veio de uma outra fonte, que foi a questão da introdução do quesito de autismo pelo legislativo. Então, tem uma série de introduções, série de debates com a sociedade que são feitos.
Agora, o que é importante sempre colocar na construção do censo, como parte dos princípios, né, das estatísticas oficiais, tem um longo processo de consulta antes, né, onde o IBGE abre e conversa com a sociedade sobre sobre as necessidades. Isso inclui a sociedade civil, os ministérios, as prefeituras. Então, ali a gente capta o que quais são as questões core, para além das próprias questões core que são orientadas pela divisão de estatísticas da ONU. Né? Existe um manual, que é o Princípios e Recomendações dos Censos, onde você tem uma série de orientações, né, e linhas gerais, diretrizes que os países devem seguir para os seus censos. Não é uma camisa de força, mas é importante que a gente siga até para permitir que o Brasil se compare a outros países, né? E a gente tenha, por exemplo, estatísticas para a Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo. Acho que era isso, né, sobre a metodologia. Tinha mais uma pergunta já. Sobre se há alguma discussão sobre alterações nessa metodologia, né, participação pela internet. Sim, sobre a participação pela internet. Essa é uma vontade sempre que a gente tem, né? Agora, o Uruguai, por exemplo, está fazendo um censo com muita internet, mas é óbvio que a gente tem a realidade do Brasil, né? Que é uma realidade continental, complexa, diversa e desigual ao mesmo tempo. Então, uma das coisas que a gente precisa ter muito bem estabelecida é uma base de endereço, uma base territorial para poder fazer internet, uma metodologia. A gente investiu muito na internet, mas, ao mesmo tempo, a gente via, por exemplo, nesse censo, né, a recenseadoria, a pessoa não queria responder, ou não podia responder naquele momento o censo. Então, o recenseador podia deixar uma carta com ele para ele responder. Em muitos casos, a pessoa tinha 15 dias, ela não respondia, o recenseador voltava lá, aí deixava outra carta, a pessoa não respondia. Então, também tem que ter um investimento em publicidade muito forte, né? Em uma série de, acho que talvez, de compromissos da sociedade em relação à importância do censo, né? De entender que aquela é uma informação que reverte na política pública, no investimento. Então, acho que tem, para o futuro, e a gente provavelmente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente também tem entendido que a sociedade mudou muito. Então, as pessoas estão menos dispostas a dar informação facilmente. É curioso, né? Porque a gente sabe que hoje a nossa informação circula muito mais facilmente numa série de aplicativos, de big techs, etc. Mas a pessoa responder informação na porta dela, hoje tem uma resistência maior. Isso ficou materializado, a nossa taxa de recusa foi de 1%, 1,6%, se não estou enganado, em 2010, para 4%, né, no último censo. Óbvio, tem uma série de outros fatores que estão dentro disso, mas tem uma tendência global nas operações censitárias de maior recusa. Né? Isso é algo que a gente tem acontecido. E a internet, os registros administrativos, né, a gente responde, né, uma parte significativa dos brasileiros responde imposto de renda, por exemplo. Será que algumas informações não podem vir do imposto de renda, do cadastro único, né, do cruzamento de bases, para que a gente, às vezes, só consulte alguns tópicos que não são consultados Não geralmente? conseguem em outros lugares. Sim. Exato. Então, essas são discussões que estão pautadas. Eu acredito que para o Censo 30 a gente vai ter que fazer um avanço grande na parte de internet. A telefonia se mostrou também uma fonte que funcionou, as pessoas estavam mais abertas, principalmente no momento que o censo já estava avançado, né? A gente abriu o 137, né? O dígito, o pessoal fala, olha, eu não fui recenseado, vocês poderiam recensear minha casa. Óbvio, em muitos casos, às vezes, isso acontece, né? A pessoa não estava em casa, uma pessoa do domicílio respondeu, ela não sabia, e quando a gente ia verificar na nossa base de dados, aquele domicílio já tinha respondido ao censo. Mas em outros casos, não, a população, de fato, tinha identificado que não tinha sido recenseada, e a gente pôde fazer o censo com elas. Então, tem algumas iniciativas que esse censo a gente acabou utilizando como talvez soluções criativas para lidar com a questão da pandemia, da recusa, que elas podem provavelmente ser incorporadas numa metodologia para o próximo censo. E isso tem que ser feito, porque o modelo de bater de porta em porta ele tem se mostrado progressivamente como um modelo que está se esgotando. É óbvio que no Brasil, com o tamanho que a gente vai continuar, né, nos rincões mais remotos, nas áreas onde as pessoas têm menos acesso à internet, etc., não tem jeito, a gente tem que levar o recenseador lá. Mas talvez nas grandes cidades a gente possa investir mais nessas outras metodologias. E isso não afeta o resultado do censo de uma forma geral. Uhum. Fico ouvindo, né, a tua descrição dessas questões ultra granulares, né, o domicílio que a pessoa estava, respondeu, vocês foram atrás. Quantas pessoas têm envolvidas
nesse processo do país inteiro, né? Porque falou de casos assim muito quase customizados, né, para um domicílio que não respondeu, né? Como é que você eu fico até assim impressionado com a capacidade de endereçamento disso no país inteiro. A gente, na oportunidade do censo, a gente aumenta a nossa equipe enormemente, né? A nossa previsão de recenseadores estava na casa dos 180 mil. Eu acredito que a gente tenha chegado em 120 mil. A gente teve uma dificuldade também de contratação de pessoal, por uma série de motivos, né? Mas, assim, hoje, diferente de 2010, a gente tem os aplicativos, por exemplo, né? Então, uma série seja de motoristas de aplicativos, seja de entrega, de delivery, né? Essa é uma concorrência direta com a gente, porque é um emprego temporário, né? Previsto para durar 3, 4, 5 meses no máximo. Então a pessoa tem ali uma perspectiva de que não vai estar empregado para aquilo para sempre. E hoje, de certa forma, esses aplicativos ocuparam esse espaço desse emprego temporário, desse emprego com um vínculo menos efetivo, né? Acho que um horário mais flexível, uma série de questões. Eu acho que tem uma questão que a gente precisa discutir também sobre remuneração de uma forma geral, isso é obviamente importante, e de bonificações, etc. Mas, enfim, eu acredito que, de uma forma geral, a nossa ordem de grandeza de contratação de pessoal vai de 150 mil, né? Porque além dos licenciadores, a gente contrata supervisores, se eu não me engano, foram 20 mil, e mais uma série de outros analistas que a gente incorpora na nossa equipe nas coordenações que trabalham no planejamento, né? Na análise da operação. Então, o IBGE tem aí quase chegando, talvez, a uns quase 200 mil pessoas temporárias trabalhando durante o censo. Então, uma ordem de grandeza. Algumas ficam mais tempo, 2, 3, 4 anos, né? A gente conseguiu até estender o contrato de algumas para 5. E uma parte, o grosso dessa equipe trabalha aí 3, 4, 5, 6 meses no máximo com a gente. Então, é bastante gente na rua, bastante gente investigando e indo na casa das pessoas. Bom, comentou também, né, sobre a formulação das perguntas e a participação da sociedade civil. Teve um dos apoiadores do Caos Planejado que mandou uma pergunta antecipadamente, perguntando quando vão divulgar a população por bairro, população urbana e o tamanho das áreas urbanizadas. Isso é medido pelo censo? Isso é divulgado? Na verdade, essa informação mais granular, mais intramunicipal, a gente ainda está trabalhando. É possível que a gente tenha resultados agora no segundo semestre, mas a gente está, de fato, vendo os cronogramas internos e ajustando algumas questões de base mesmo, territorial, de cadastro de endereço. A gente agora acabou de divulgar as coordenadas de endereços do censo, né? Então, tinha uma série de informações sobre os estabelecimentos. Inclusive, saíram algumas informações interessantes do número de estabelecimentos religiosos ser maior do que os estabelecimentos de saúde e educação, por exemplo, uma série de outras informações. Então, esse já é um dado mais detalhado, mas que não tem o atributo de população, até porque a gente tem que pensar na questão do sigilo, né? Então, acho que para o segundo semestre a gente começa a ter as informações mais internas para o nível de setor censitário. A gente deve ter alguma divulgação agora ainda no primeiro semestre com menor detalhamento, então não vai ter ainda urbano, rural, essas questões provavelmente só realmente no segundo semestre. Em relação às áreas urbanizadas, o urbano, né, acho que vale um esclarecimento aqui. Primeiro que o IBGE já há algum tempo, já desde meados da década passada, vem trabalhando um refinamento da questão urbano-rural, que a gente sempre teve discussões muito acaloradas sobre esse tema e sobre como o IBGE calculava a população urbano-rural, que estava muito associada à malha de setores censitários, né? E a nossa malha de setores censitários, ela busca responder, sim, essas questões, mas ela tem um planejamento e acho que o principal fio condutor dela é ligado à própria operação censitária. Então, primeiro ela responde aquelas questões, depois ela busca agregar, de certa forma, as temáticas, os temas, a morfologia do território. Então, o que a gente tem feito é uma série de estudos e uma série de melhorias na própria base territorial do IBGE, que é essa base para onde o censo vai, né, os setores censitários, a unidade de investigação que o recenseador, a unidade de trabalho, melhor dizendo, que o recenseador tem sob sua jurisdição. Então, se essa pergunta estiver tratando
dessa informação, onde você vai ter a população com, né, o setor censitário classificado como urbano ou rural, isso provavelmente no segundo semestre. Mas a gente tem um outro produto que deve sair em dezembro, que é o mapeamento de áreas urbanizadas, que ele é mais livre no sentido que a gente mapeia a área urbanizada mesmo, né? A morfologia da área urbanizada. Então, a gente delimita ali o que está de área construída, o built-up area, né, do inglês, mas ali a gente não tem o atributo de população, né? Porque é um desenho diferente, uma metodologia diferente. É óbvio que, eventualmente, a gente pode fazer alguns cruzamentos e ver proximidades entre isso, mas vou pegar um exemplo. Na área periférica, na área de franja rural urbana, o setor censitário vai ter menos flexibilidade de ser alterado no seu desenho do que a área urbanizada que se pretende a delimitar no detalhe. Isso provavelmente no segundo semestre, o que é muito interessante, porque a gente vai ter um mapeamento de área urbanizada referente ao censo 22. Então, a gente vai poder ver algumas questões do comportamento de população e do espraiamento das cidades ou da densificação das cidades. Bem legal, uma resposta completa aí para o Rafael. Então, mas Caio, passando então para os resultados, né? Vocês, enfim, em algum momento aí de 22 começaram a receber essa montanha de informação, né? O que começou a chamar a atenção de vocês? Acho que teve várias surpresas, né? Acho que uma matéria que saiu em vários jornais na época foi a estimativa de crescimento, né? Assim, não, o país teve o menor crescimento da série histórica, né? 10 milhões de pessoas a menos do que o previsto em 2015. Mas aí, lendo as matérias, pelo jeito o pessoal do IBGE não estava tão surpreso. Enfim, né? O que mais surpreendeu vocês? O que chama atenção que a gente pode, enfim, começar a analisar olhando os dados? Eu acho que o IBGE já vem sinalizando, né, há algum tempo que nós temos os censos, como eu falei, de 10 anos. Idealmente, a gente deveria ter uma contagem de população entre os censos no ano 5, ali, mais ou menos, porque as projeções de população elas estão sempre, de certa forma, olhando para trás, né, o comportamento anterior, né, de um censo ou outro anterior. E, principalmente nesse último censo, né, a gente teve uma série de fatores muito digamos assim, excepcionais. A pandemia é um desses, né, que afeta muito, né, a nossa dinâmica. A gente passou por um período político-econômico do Brasil também bastante complexo, né, do ponto de vista que afeta mesmo os movimentos migratórios, né, enfim, população que pode estar saindo do país, uma série de questões que vão precisar ser avaliadas à luz dos próprios resultados do censo, né, porque a gente tem os dados de migração que ainda vão ser trabalhados, e, enfim, outras fontes de dados. Eu acho que o que surpreende muito, um número que foi interessante, é a questão do crescimento de domicílios, né? A gente sai lá da casa dos 60 milhões para a casa de 90 milhões, é um crescimento bem significativo. Eu acho que não surpreende tanto o fato da gente ter algumas grandes concentrações urbanas perdendo população, perdendo dinamismo. Talvez isso tenha ocorrido um pouco antes do que estava esperado, mas que pode ser, e acho que é uma questão que a gente precisa avaliar melhor caso a caso, né? E também uma questão estrutural, mas assim, pode ter um efeito da pandemia, do teletrabalho, que permitiu, por exemplo, né, que as pessoas saíssem dos grandes núcleos e morassem, tive um crescimento, por exemplo, de municípios mais nas bordas das áreas metropolitanas ou das grandes concentrações urbanas, até mesmo em municípios que não estão naquelas concentrações urbanas, naquelas áreas metropolitanas, mas estão relativamente perto. Então, pessoas indo, às vezes, para uma região oceânica, uma região de montanha, que tem alguma amenidade que o custo de vida seja melhor, porque a dinâmica do teletrabalho permitiu. Então, acho que tem dois fatores, um estrutural maior, que a gente também tem que ver se isso vai permanecer, né? Se essa, por exemplo, mudança do mundo do trabalho, ela persiste, ela não persiste, ela vai ser revertida parcialmente. E uma série de outras questões que são locais ou regionais, né? O que aconteceu naquele município, naquela concentração urbana, naquele estado? Se teve alguma questão que afetou, né? Um grande investimento que atraiu a população? Não. Então, acho que esses são pontos que eu ressaltaria, principalmente a questão dos domicílios, que acho que é algo para a gente investigar ainda, o que aconteceu, né? Como cresceu tanto o número de domicílios, mas talvez esteja
Eu acho que um dos fatores que isso que traz é a diminuição de morador por domicílio, né? Então, a gente começando a ver as famílias diminuindo, de certa forma, as pessoas buscando apartamentos, e a gente tem visto isso, acho que aí, obviamente, precisa ser melhor avaliado, mas apartamentos, por exemplo, menores, né? Então, que moram uma, duas pessoas, Uhum, e isso tem uma demanda sobre o mercado imobiliário, né? Acho que são uhum, questões para a gente avaliar com mais informações, mas me parece que esses indicativos são interessantes e, de certa forma, novidades do censo. uhum, uhum. Então, a gente viu, né, todo mundo acompanhou um pouco essa migração por causa do teletrabalho, mas via de regra, o que a gente viu mudar no Brasil foi o quê? Um crescimento, principalmente de cidades médias, pelo que eu tenho acompanhado, né? Exato. Tem alguma, enfim, qual que é a narrativa, digamos assim, o que explica isso? Talvez independente da pandemia, né? Eu sei que tem cidades que estão crescendo pelo agro, no interior do país, enfim, né? Eu não sei como é que vocês estão observando isso. O que a gente vê que muitas cidades médias cresceram, isso é uma tendência mundial, né? Assim, a gente já observou isso em outros países, na Europa, por exemplo, crescimento de cidade média, as grandes concentrações urbanas, elas começam, de certa forma, mesmo a repelir população, porque elas ficam caras, né? Elas se densificam muito, às vezes não tem um espraiamento, então você vê cidades que estão no entorno delas, que são cidades menores ou médias, crescendo. Você tem essas cidades, né, do dinamismo aqui no Brasil ligado à mineração, ao agronegócio, enfim, alguma intervenção mais direta do Estado ou de um investimento privado de vulto, de crescimento. Então, assim, por exemplo, né, o litoral catarinense todo cresce, né, em população. E se você for pegar outros dados, e aí, obviamente, tem que cruzar e ver no detalhe, mas, por exemplo, a área urbanizada de 2019 desses municípios já tinha crescido, então vamos ver se 22 vai crescer mais. A hierarquia urbana de muitos desses municípios cresceu também, né, que a gente mede na REGIC, nas regiões de influência das cidades. Então, você tem cidades ascendendo, inclusive a própria Florianópolis se torna uma metrópole nacional. Então, assim, a gente vê essa ascensão de algumas regiões também é uma questão mais estrutural de crescimento mesmo, né? De capacidade de dinamismo econômico e capacidade de atração de população. Uhum, uhum. Interessante, interessante. Então, assim, só para pegar esse gancho, acho que é um ponto, para adiantar um pouco esse ponto que acho que ronda essa conversa, que é o timing, né? Que é o impacto do timing, o impacto da pandemia na coleta, né? É, eu estava lendo matérias que saíram na época a respeito, né? Teve uma que falava do próprio presidente interino do IBGE falando, né, dessa potencial migração para locais de veraneio que poderia impactar tanto nos municípios de destino como de origem, né, dessa migração. E outra que foi um artigo publicado no Estadão, foi mais assim crítico, né? O título é Reflexões sobre a efetividade de um censo em plena pandemia. Não sei se chegou a ler esse texto, mas ele inclusive foi assinado por um ex-presidente do IBGE, Roberto Ramos, tá? E ele disse o seguinte, né, eu peguei duas frases assim impactantes do artigo só para para provocar uma discussão aqui, né? Ele disse assim, bom, o fato é que a realização do censo em uma situação como a atual, com mais uma redução em seu orçamento, poderá ser pior do que a sua não efetivação. E aí ele finaliza com a foto de hoje, no olho do furacão, não nos permitirá obter todos os dados que permitem uma visão clara e atualizada do que precisamos para planejar o país para os próximos anos. Sim, uma coisa meio, né, negra, jogou né, uma nuvem sobre o censo. E aí, né, acho que quando surgiram os dados, né, acho que muitas pessoas eu não diria que questionaram isso, mas assim entenderam que era uma situação atípica, né? E aí um pouco da sensação era, o que eu faço com isso, né? Se é uma medição numa situação atípica, que, né, e ela já passou, né? Tu mesmo disse, né? Ela está refletindo o passado, né? Como é que eu uso isso?
né, de uma forma efetiva. Então eu não sei responder isso, né? Mas enfim, queria ouvir tuas reflexões a respeito. Não, a gente buscou no censo 22, né, fazer todos os controles de qualidade. É óbvio que a gente trabalha, né, com um censo para durar 3 meses, né, no máximo 3 meses e meio, ali, 4 meses com algum rescaldo, e um censo que durou aí 9 meses, 10 meses, mais ou menos, não é o que a gente planeja. Mas o IBGE criou uma série de ferramentas de supervisão, uma série de ferramentas de verificação, inclusive essas mesmo georreferenciadas, né? Então, só para dar um exemplo, a gente pega a, todos os endereços que a gente divulgou, a gente colocou numa plataforma, então a gente está falando aí de uma ordem de 110 milhões de endereços, acho que até mais, um pouco, georreferenciados, e a gente cruza isso com os dados da ANEEL de domicílio, né? Os dados georreferenciados dos domicílios que vieram da ANEEL. E ali a gente consegue ver, por exemplo, o censo deixou de ir nesse lugar, não tinha um ponto do IBGE, que significava que a gente possivelmente não tinha ido. Podia ser uma falha de captação de coordenada também. A gente teve 1% ou menos do que isso na captação de coordenada, se eu não estou enganado. Então, isso fez com que a gente fosse, né, que a gente verificasse a cobertura do censo, que é um dos principais princípios. Isso a gente fez com muita qualidade, em tempo real. Então, todo dia a gente recebia o retrato do dia anterior e a gente sinalizava num sistema para a equipe, olha, a gente identificou aqui uma possível falha de cobertura. Vocês podem ir lá? Então, isso foi feito, né, a gente fez também verificações sobre as questões temáticas durante o censo, para ver se tinha algum comportamento anômalo, fora do normal. Então, uma série de questões de verificação foram feitas para que o resultado seja o melhor possível. E, novamente, né, a gente está falando, e a gente está sentindo isso hoje, né, na demanda que vem ao IBGE, que os dados que tem hoje disponíveis para o governo federal, para os próprios municípios, né, para os investidores, para os acadêmicos, são dados de 2010. Então, a gente está falando de dados aí que já estão com 13 anos, com 14 anos. Né? Então, aí é um pouco isso. O que é melhor? Né? Obviamente, o melhor resultado que a gente vai ter é o do censo. Todos os censos, você leu a história dos censos que o IBGE fez, antes que o IBGE fez, eles não nem aconteciam, vista a dificuldade que é fazer um censo. Né? Mas todos os censos tiveram seus desafios. Né? É óbvio que talvez o censo 22 tenha sido o mais desafiador, um dos mais desafiadores, que envolveu pandemia, depois envolveu uma questão orçamentária do governo federal. Né? A gente tinha vivenciado algo parecido em 91, mas esse, óbvio, agrega uma dificuldade inicial. Mas os outros censos tiveram as suas particularidades, peculiaridades. Eu acredito que o IBGE, de uma forma geral, criou o ferramental e as análises para lidar com essas questões, né? Para remediar, mitigar e, de fato, até qualificar esse dado para ter certeza. Então, eu não tenho essa visão de que, né, acho que a gente fez o censo quando deveria fazer, no momento deveria fazer. Idealmente, na verdade, a gente deveria fazer em 20, né? Sim. Mas Sim. eu acho que Sim. é uma coisa tão excepcional você ter o que a gente vivenciou, né? Acho que hoje, alguns anos depois, a gente até já começa a olhar com uma distância, mas sabe que foi um fenômeno que vai acontecer a cada século, talvez, né? Se for pensar, que impacta totalmente a sociedade, a vida das pessoas, e não tinha como não impactar o próprio censo, que é muito peculiar, né? Assim, é muito complexo. E se você for olhar num paralelo que talvez seja mais similar, as eleições, por exemplo, também ocorreram, mas com uma série de questões e de particularidades que tiveram que ser pensadas também. Oh, legal. Bom, aos resultados que, digamos assim, nos interessam mais aqui, né? O que eu acho que chamou atenção para gente que cobre assuntos de urbanismo e principalmente de grandes cidades, né? A gente viu populações de grandes cidades, né, capitais, caindo e caindo bastante, né? Então, eu sou de Porto Alegre, né? Porto Alegre caiu, acho que mais de 5%, alguma coisa assim. Acho que Salvador teve uma variação de quase 10%, né? Então, assim, o que explica isso, né? Assim, ó, tudo bem, pode ter um efeito de teletrabalho, seria só isso, né? Assim,
Certamente é um conjunto de fatores e cada caso é um caso, né? Mas como é que a gente pode interpretar esse resultado? Então, como eu tinha falado, a gente já via, né, acho que com os dados de 2010, vendo uma certa perda de dinamismo demográfico de algumas dessas concentrações urbanas. E esse é um processo que ocorre mesmo, né, no crescimento das cidades. Você começa a ter um crescimento que depois se concentra. Então, ele vai para cidades das bordas, por uma série de motivos. O preço da terra pode ser a busca de amenidades. É, e aí a gente pode introduzir novos fatores, né, que, por exemplo, em algumas grandes cidades, né, as mais turísticas, provavelmente, caso do Rio, você começa a ter uma competição ali entre o domicílio de uso, que a gente chama, né, de uso ocasional, e o domicílio regular. Então, o preço do aluguel da terra vai ficando mais caro porque você tem uma série de aluguéis de temporada, com os aplicativos novos que a gente tem, isso facilita muito, né? Então, isso também acaba sendo um fator que repele a população. Aí, adicionar o teletrabalho. Então, mas, de uma forma geral, quando você pega os dados de 2010, você já via Porto Alegre, se eu não estou enganado, era um desses casos que já vinha perdendo um certo dinamismo. E isso também tem algumas outras questões, né? O próprio envelhecimento da população também, né? O sul do Brasil é uma região mais envelhecida, né? Então, isso também está associado a uma questão estrutural que explica esse fato. E nas outras situações, aí, de fato, a gente tem que ir, assim, aí caso a caso, olhando se não teve algum elemento que, eventualmente, tenha sido... Né, tem uma conjuntura ali. Vou dar um exemplo. Né? São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi um município que teve uma perda bem significativa. A gente pode trabalhar, talvez, com uma série de hipóteses, né? Mas uma delas é que, em 2010, por exemplo, na oportunidade do censo, você ainda estava falando do Comperj, por exemplo, né, que está ali do lado de Itaboraí, que foi, de certa forma, uma grande atração de população. Mas, se eu olhar também, todo o entorno de São Gonçalo, Maricá, a região dos lagos cresce. Então, você pode ter tido... E algumas reportagens fizeram isso, mas é óbvio, a gente tem que investigar, posteriormente, com os dados de migração e outras bases, se isso de fato se aplica. Mas população migrando, né, de São Gonçalo para Maricá, por exemplo. E isso pode ter uma série de fatores. O transporte público é gratuito ou de graça, ou mais barato, a terra é mais barata, tem mais oportunidade de emprego. Então, Uhum, uhum, isso uhum. está por trás também, né, desses elementos. Eu achei interessante esse ponto que tu colocou, né, das pessoas estarem indo das cidades, digamos assim, capital, talvez para outras cidades nos arredores das regiões metropolitanas, né? Que, a princípio, ou em teoria, né, o atrator demográfico é a região metropolitana em si, né? Assim, né, às vezes tem municípios que a mancha urbana ultrapassa o limite do município, mas na prática, né, é conurbado e os mercados de trabalho são conectados, né? E se eu não me engano, a gente não teve decréscimo populacional de regiões metropolitanas. Não sei se tem isso na ponta da língua. Aí a gente teve decréscimo, eu acho que em algumas concentrações urbanas, eu posso confirmar. Mas, de uma forma geral, por exemplo, pegar Curitiba. Todo mundo cresceu na concentração urbana de Curitiba, que é o termo que a gente usa próximo à região metropolitana no IBGE. Um pouco diferente, que tem uma visão nacional, né, de Uhum. metodologia. Todo mundo cresceu, mas Curitiba mesmo cresceu bem menos do que os municípios do entorno. O entorno todo cresceu bastante, né? O Rio de Janeiro, como eu falei, Rio de Janeiro, a cidade perdeu população, né? Acho que Caxias também chegou a perder população, Niterói, São Gonçalo, mas todo o eixo que vai ali de Maricá até Macaé, se não estou enganado, ganhou população. Então, todo esse eixo da região dos lagos, né, que é uma região aqui historicamente no Rio de Janeiro de casa de veraneio, ganhou população. O que explica Belo isso? Horizonte também é um caso Belo semelhante. Horizonte, exato, mesma situação. Agora você tem, enfim, outras situações, né, algumas mudanças. Mas, de uma forma geral, quando você tem perda de população e no entorno, de uma forma geral, você vê ganho de população em alguns outros municípios, né? Então, isso eu acho que é uma questão que mostra, de certa forma, é óbvio, pode ter tido um acirramento, né, uma aceleração desse processo por conta do teletrabalho,
mas também tem uma questão estrutural por trás, que explica boa parte desses casos que se aprofundaram. Talvez tenha sido acelerado por essas mudanças que talvez levariam mais tempo para ocorrer, né? Uhum, Se uhum, não uhum. tivesse a pandemia. Legal, legal. É, acho que nos aprofundando nessa pauta, né? Outro tema que, digamos, sempre pega fogo assim em discussões urbanísticas é a questão dos domicílios vagos, né? E aí acho que até vale talvez uma definição técnica de vocês, né, para explicar, bom, o que são os domicílios vazios, né, considerados pelo censo, porque a gente vê muita gente assim comparando, bom, o domicílio está vazio, então, sei lá, podia pegar alguém que está morando na rua e botar naquele domicílio vazio, mas eu sei que não é exatamente esse o vazio, né? Um vazio totalmente desocupado. Então, se puder explicar primeiro o que é um domicílio vazio no censo, né? E se tem tipos diferentes de domicílios vazios, tá? Para depois a gente falar um pouco sobre os resultados. Eu acho que tem três categorias, eu acho, do domicílio permanente, né? Particular permanente do IBGE, que são assim, o grosso da nossa investigação, que são importantes. O primeiro é o ocupado. Esse é que tem uma população lá, a gente vai investigar. Ok. Tem o domicílio de uso ocasional. Esse é o domicílio mais tradicional de veraneio, né? Aquela casa de campo, aquela casa de praia. Você sabe que tem uma dinâmica que a população, às vezes, está ali num período mais de férias, né? Ou, enfim, de feriados, etc. E tem o domicílio vago. O domicílio vago, em geral, significa que é um domicílio que está à venda, alugando, e não tem uma população ali dentro. Pode ser que tenha alguma outra situação, né? Não necessariamente está vendendo e alugando. Às vezes um domicílio que está de fato fechado, não tem ninguém, porque faleceu a pessoa que Uhum, morava ali, ou enfim. uhum, Mas, de uma forma geral, essas são as situações. Você tem, obviamente, outros tipos de domicílio coletivo, né? Então, no censo, a gente vai nos presídios, a gente vai nas casas, nos lares de idosos, nas casas de idosos, né? Nos internatos. uhum. Então, a gente também investiga essa população, porque, novamente, né? Nosso censo é um censo domiciliar, então ele vai nos domicílios. Mas, de uma forma geral, é isso, né? Essa é Como é que vocês diferenciam o uso ocasional do vago? geralmente, né, o recenseador, primeiro, são múltiplas visitas que o recenseador faz. Quando ele não consegue identificar uma população, geralmente ele é orientado a buscar algum tipo de orientação próxima, seja um vizinho, né, seja o porteiro, seja um síndico, uma pessoa que possa passar para ele e, obviamente, também, às vezes, alguns sinais visuais, né? Uma placa mesmo que esteja ali, mas de qualquer forma o licenciador ele é sempre orientado a fazer essa investigação sobre a situação daquele domicílio e a gente também, quando os índices estão muito altos, né, seja de vago, seja de uso ocasional, ou estão fora do padrão esperado, seja pela série histórica, seja por algum tipo de registro administrativo que a gente tem, aí a gente faz uma verificação geral, né, a gente faz inclusive, várias visitas de volta, e, além disso, tem um recenseador que vai e tem um supervisor que faz a supervisão. Ainda tem esse retorno dessa outra figura para fazer a verificação se de fato aquela informação procede. A verificação da supervisão é amostral, não é para todos, mas especialmente quando a gente tem essas situações fora do padrão esperado, fora da estatística que a gente tinha, esses são casos que, de certa forma, ligam alertas para que a gente verifique com mais atenção. Uhum, uhum. E então, assim, quando a gente vê notícias, né? O país tem, sei lá, 11 milhões de domicílios vagos. Aí seriam tanto os de uso ocasional quanto esses vazios, assim, é isso? Tem que ver justamente o que eles utilizaram. Assim. Eu tenho os números aqui, é, só passar, porque de cabeça não vou lembrar. Então, assim, ó, só para a gente ter aí os números.
teve um aumento entre 2010 e 2022 de 34% dos domicílios de uma forma geral, então a gente saiu de 67 milhões para 90 milhões. Então, assim, o Brasil, de certa forma, cresceu, né? Por mais que a população não tenha crescido, o Brasil cresceu. Dos domicílios ocupados, né? A gente teve 72 milhões e 18 milhões são não ocupados. Tá? Então, é nesses não ocupados que está esse percentual de, de vaga uso ocasional. Uhum. Do uso ocasional, são, desses 18 milhões, melhor dizendo, 6 milhões e 600 mil são de uso ocasional, tá? 6 milhões são ordem de grandeza, e 11 milhões são vagos. Então, esse Uhum. vago é o que está vazio, Uhum. de certa forma. Tá? Teve algum crescimento, digamos assim, maior, de maior relevância nesses de uso ocasional? Porque, bom, teve esse crescimento grande no número de domicílios, um crescimento maior no número de domicílios não ocupados, né? Qual fatia, digamos assim, representou um crescimento maior? Os vagos aumentaram 87%, uso ocasional 70%, tá? Uhum. Os ocupados, de uma forma geral, aumentaram 26%. Entendi, entendi. Interessante, interessante. A gente Aí, pensar. acho que assim, sobre essas questões, a geografia ajuda muito, né? Quando a gente espacializa esse resultado, dá algumas informações interessantes para a gente. Então, por exemplo, nos vagos, né, você vê um padrão espacial muito ligado à área do semiárido, por exemplo, brasileiro. Tá? Então, uma área que, de certa forma, uma série de questões climáticas, econômicas, sociais, tende a repelir população, historicamente. Né? Então, isso assim, o mapa do Brasil, quando você abre esse mapa dos domicílios vagos, é bem significativo você ver ali o semiárido, inclusive avançando ali norte de Minas, etc. Quando você abre o mapa do uso ocasional, é a faixa litorânea do Brasil toda. Então, Porto Alegre, por exemplo, toda a área litorânea tem um índice muito grande de domicílio de uso ocasional, Rio de Uhum. Janeiro, e por aí, óbvio, tem algumas regiões um pouco menos, né? Como eu falei, litoral catarinense vai ter uma ocupação maior agora, etc. E também cidades tradicionalmente ligadas à atividade de turismo, né? Onde o turismo é a principal atividade econômica e você tem ali domicílio de uso ocasional também sendo aparecendo, né, como principal informação, Uhum. se Uhum. destacando. Interessante. Pelo menos do que eu vi, realmente, nos últimos 10, 12 anos, aqui no Rio Grande do Sul, né, o litoral gaúcho explodiu a população, se fala, dobrou, né, pega um conjunto de cidades ali do litoral, aumentou muito a população. Imagino que por essa tendência já histórica de saída das grandes cidades, mas também possivelmente reflexo da pandemia. E assim, a questão dos imóveis, domicílios vagos, foram uma grande discussão, assim, em relação principalmente às grandes cidades, né? Uhum. Porto Alegre apresentou um número muito grande, né? Acho que dobrou o número de domicílios vazios, o que até gerou, né, uma discussão assim, bom, né? A gente está aqui falando em aumentar construção civil, né, construir novas unidades, mas peraí, mas como é que, onde é que estão essas unidades vazias? Porque né, a gente não tem uma visualização muito boa delas, né? Então é interessante ouvir a visão de vocês sobre isso, né? Bom, como é que a gente pode interpretar esses dados, né? Assim, pegar no meu, sei lá, no meu edifício, né? Eu lembro que quando o recenseador foi lá e eu respondi as perguntas, o edifício devia estar, sei lá, 50% ocupado. As pessoas estavam, sei lá, na praia, serra, não sei, estavam em outros lugares, né? A casa da família que o primo tem não sei aonde, né? E aí imagino eu que tenha dado lá no resultado como vago, né? Assim, bom, não tinha ninguém, né? Não é uso ocasional,
e não tinha ninguém. Uhum. Enfim, não sei, né, eu imagino que essa situação tenha, de fato, acontecido com certa frequência. Como eu falei, a gente orienta que volte várias vezes para verificar e, de fato, perguntar, né, se aquela situação é uma situação temporária, uma situação que está estabelecida, estruturada. Mas, de uma forma geral, isso também, acho que tem uma questão que pode estar por trás de vagos, é a própria expansão urbana, né? Então, a gente olhar, e aí, novamente, eu acho que o dado de áreas urbanizadas que vai sair em dezembro talvez possa ilustrar para a gente, né, alguns cruzamentos, mas, por exemplo, a gente identifica os loteamentos, né? Então, muitas vezes pode ser isso. Você tem ali uma série de domicílios que foram construídos, mas não estão ocupados ainda, né? Eles foram construídos, a gente registrou eles como domicílios vagos, estão na nossa base de endereços, mas eles não estão ocupados, principalmente nas áreas de expansão das cidades, né? Então, isso também é um impacto. E, novamente, possivelmente atendendo a uma demanda desses, né, dos domicílios estarem diminuindo. Uhum. Não é bem isso, né? As famílias. Serão ocupados em breve, né? Mais ou menos isso. Exato. E aí É. o número de morador domicílio diminuindo, que é uma tendência também, né? As famílias estão diminuindo, seja por uma menor taxa de fecundidade, enfim, uma evolução disso, mas também por uma questão de que sai de casa, vai morar num estúdio, etc., uma coisa alugada, e por aí vai. Então, isso também acho que tem alguns fatores mais estruturais, né, que explicam, começam a explicar isso. Eu acho que esse cruzamento de informações do censo, né, as bases que já saíram, o que vai vir a sair, especialmente os dados de migração, etc., com esses outros dados espaciais, área urbanizada, enfim, a própria questão dos setores censitários, vão poder ilustrar e ajudar a gente a entender melhor qual foi a dinâmica, o que está ali, qual é o fio condutor principal, o que foi excepcional naquelas situações particulares, né? E aí é isso também, a gente conta com a academia, com os estudiosos, com os pesquisadores, para ajudar a desvendar o que aconteceu em cada situação particular, né? Agora surgiu outra dúvida, né? Tu comentou algumas vezes sobre, enfim, tendências globais, demográficas, né? Outros censos, outros IBGEs, vou chamar aqui, né? De cada país. É, vocês assim, se comunicam entre essas agências? Tem algum país específico que seja, digamos assim, que tenha uma interlocução maior? Tem algum país que seja assim, pô, esse país demograficamente é o Brasil daqui a 10 anos, então vamos, se a gente olhar para ele, a gente pode entender um Aí, pouco o nosso caso, né? Não sei se vocês têm um pouco esse tipo de comparação. é, eu não, assim, eu não sou um demógrafo, não sou um especialista, mas de uma forma geral a gente sempre está olhando para os países da Europa, né, onde você vai tendo uma estabilização populacional e algumas dinâmicas parecidas, então a França, por exemplo, né? Mas eu acho que é isso, cada país tem uma particularidade, o Brasil tem vários desses países dentro do Brasil, né? Acho que essa é uma particularidade muito nossa pela extensão, pela diversidade que a gente tem no nosso país. A gente sim se comunica, né, com os outros países, como eu falei, né, o Brasil, inclusive vai ter agora a Comissão de Estatística da ONU, o Brasil vai na Comissão de Estatística, a gente está ajudando, inclusive, apoiando, né, a atualização dos princípios e recomendações de censo para a rodada de 2030, de censos. Então, a gente tem muita troca no nível da ONU, especialmente da Divisão de Estatística da ONU, com outros países. E o Brasil é também, aí, um outro ponto, né, porque a gente é um país que está, de certa forma, se for olhar, no meio do caminho, né? Como eu falei, a gente tem várias realidades, tem realidades da Bélgica e da Índia, aquela coisa da Beríndia, o clássico, né? Então, a gente, de certa forma, obviamente, está conversando com alguns países, projetando e vendo o que eles estão fazendo para aprimorar ou para projetar o que pode ser o Brasil, ou pelo menos parte do Brasil, mas, por outro lado, a gente também está, junto com os outros países, né, do sul global, apoiando nos censos. Então, já há algum tempo, inclusive desde o censo 2010, a gente tem intercâmbio com esses países. Então, o IBGE, lá em 2010, por exemplo, ofereceu equipamento, treinamento e apoio
para que alguns países digitalizassem o seu censo, né? O nosso censo foi o primeiro, um dos primeiros a ser feito totalmente digital. Inclusive, isso é uma coisa incrível, né? Porque mesmo nos Estados Unidos ainda tem algumas partes mais remotas do Alasca, por exemplo, que o censo não é feito ainda de uma forma digital. E a gente conseguiu fazer na Terra Yanomami, que foi um baita desafio para esse censo, né? Uma série de questões, fazer um censo digital. E muito esforço das equipes e, obviamente, muito esforço do governo, principalmente, né, para finalizar o censo no ano passado. Então, acho que, assim, tentando responder um pouco mais assim, a gente olha pensando como estão esses países da Europa na sua dinâmica demográfica, mas a gente tem algumas realidades que nossas que ainda são mais Uhum. pertinentes, principalmente os países do sul global. E aí, nesse ponto a gente olha também, troca e apoia o censo deles. Né? Acho que esse é um papel que a gente tem também dentro do Brasil, de uma forma geral, até como política externa, importante de exercer. Muito legal, Caio. Caio, estamos nos aproximando aí ao final da conversa. Queria te perguntar, enfim, tem alguma coisa interessante sobre o censo, sobre as cidades brasileiras, que tu tem aí refletido a respeito nos resultados, que eu acabei não te perguntando e que eu deveria ter te perguntado? Não, acho que de uma forma geral, eu acho que a gente tem a principal base de informação, o principal retrato do país, né, que é o censo agora. E eu acho que desde junho do ano passado, quando a gente fez a primeira divulgação do censo, que é mais importante a gente agora conseguir se aprofundar nesses resultados, cruzando informações, é, divulgando mais informações para entender, né, em que ponto o nosso país está na sua dinâmica, né, demográfica, social, econômica. E sem o censo, eu acho que assim, a gente ter adiado o censo foi muito sofrido para nós, né, obviamente, do IBGE, mas também para o Brasil, para a sociedade. Né? Você vê como a demanda é enorme, imensa. Assim. Vou fazer 10 anos de IBGE esse ano, no meio do ano. Então, foi meu primeiro censo. Então, assim, é um baita aprendizado para você ver o quão importante é. Assim. Eu chego a dizer que, assim, cotidianamente a gente recebe demandas dos usuários para falar. E as cidades, né, não só porque são o principal assentamento humano, né, a urbanização está posta aí, acho que a gente tem uma população com provavelmente mais de 80% urbana, né, já há algum tempo. As cidades são onde as pessoas vivem, onde as pessoas trocam, onde as pessoas interagem, onde a gente desenvolve. Então, esses dados que estão vindo são fundamentais para fazer as políticas públicas, os investimentos, para as pessoas se entenderem. E eu destaco muito que esse vai ser um censo, né, que a gente vai ter informação mais detalhada. Então, quando você fala assim, vai ter por bairro, vai ter por. Né, acho que a gente vai ter informação até talvez um pouco mais detalhada do que esses níveis. Né? Então, o usuário, a gente já vem tentando trabalhar dessa forma, né, já desde 2010 com algumas informações, para que o próprio usuário se entenda no seu contexto espacial, porque a gente sabe disso, né, o contexto que a gente vive é muito importante. O domicílio não está isolado do contexto dele, seja no condomínio, no bairro dele, na cidade, na concentração urbana, no estado, na região, etc. Então, acho que esse é o grande valor do censo demográfico. Se eu puder destacar uma coisa que tem uma discussão mais indireta, mas que também acredito que foi um avanço recente do IBGE, é a questão da nomenclatura, né? A gente alterou a nomenclatura e reescreveu os critérios do antigo aglomerado subnormal para favelas e comunidades urbanas. A gente ajustou Uhum, os uhum. critérios para uma redação que esteja mais adequada à Constituição, ao Estatuto da Cidade, e, enfim, as recentes modificações legais, parte de um processo de consulta também com a população, especialmente com a população que mora nesse domicílio, não tem uma mudança na forma de identificar, então a gente vai conseguir fazer uma série histórica sobre o fenômeno, que acho que é bem importante para a gente entender em que ponto a gente está, mas isso só mostra o potencial e a importância do IBGE, do censo e da sociedade reconhecer esse trabalho, né, e participar desse trabalho. Maravilha, Caio. Queria te agradecer de novo pela participação.
Para mim foi muito esclarecedor e eu acho que vai ser para muita gente que acompanhou os resultados do censo. E queria te agradecer, né, pelo tempo e também pela dedicação, né, na realização desse tarefa hercúlea aí, que é medir o país inteiro. Então, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Nesse episódio, conversamos com Caio de Oliveira Franco. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.